Certa manhã, Akihito está em sua sala de aula, sentindo-se confiante sobre o ano medíocre que tem pela frente. Tudo o que ele precisa para completá-lo é um professor comum. De repente, a porta se move, e Hiyori, sua professora titular, entra com sangue escorrendo de sua testa. Akihito e seus colegas a observam com preocupação. Por causa desse incidente, começam a circular rumores de que ela pode amaldiçoar alunos. Eles a apelidam de Professora Kohakawa por causa disso. Um aluno afirma até ter visto o caderno dela cheio de talismãs, e outro alega ter ouvido ela murmurando maldições para si mesma. Akihito termina o dia sentindo-se inquieto por ter uma professora tão assustadora. Quando está prestes a sair da escola, ele avista Hiyori dentro de uma sala de aula vazia, recitando falas estranhas. Ele se mantém escondido enquanto observa Hiyori dizendo aos bichos de pelúcia nas mesas que ela vai começar a aula. Agora ele pensa que Hiyori está usando as bonecas como manequins de treino para lançar maldições. No entanto, para sua surpresa, ela realmente começa a agir como se fosse uma professora comum, fingindo ir e vir com seus brinquedos de pelúcia. Akihito fica perplexo com a cena, pois ele assumiu que ela iria realizar uma maldição. Em algum momento, no meio de sua sessão de prática, ela percebe que sua voz está muito baixa. Então ela começa a esfregar a barriga e a fazer exercícios de respiração. Mas então ela começa a desabotoar a blusa para sentir melhor sua barriga expandir. No entanto, quanto mais Akihito observa, mais parece que ela está fazendo um tipo diferente de exercício de respiração, não aquele destinado à prática vocal. Ela também se cansa apenas de respirar, o que a deixa confusa. Akihito se vê confuso também, pois ela parece adorável. Hiyori começa a sentar-se, mas Akihito corre subitamente em sua direção porque ela está prestes a cair depois de mover a cadeira mais cedo. Isso termina com Akihito amortecendo sua queda. Assim que ela se recompõe, Hiyori explica a Akihito que ela tem medo de palco e é desajeitada. Mas ela sempre sonhou em ser professora. Ela tem consciência de suas fraquezas. Por isso, depois de se tornar professora de turma, decidiu trabalhar mais duro, praticando. Ela eventualmente explica que tropeçou mais cedo naquela manhã e bateu a cabeça, o que chocou todos na sala. Akihito então percebe que foi por isso que ela estava sangrando mais cedo. Ela então tira seu caderno para verificar sua agenda. E Akihito nota que os talismãs que os alunos viram são, na verdade, apenas suas anotações escritas em papel adesivo. Um dos papéis cai e ela tropeça nele acidentalmente. Ela murmura um pedido de desculpas, e Akihito percebe que ela gagueja as palavras, fazendo com que soem como uma maldição. Ele percebe que o apelido Kohakawa não combina com ela, mas Yoyo parece mais apropriado. Ele decide não se envolver demais e começa a sair da sala de aula. Hiyori o agradece se agarrando ao braço dele para que ele possa ouvi-la corretamente. A ação o faz corar e perceber que se apaixonou por Hiyori. Em outra ocasião, enquanto limpava a escola, Akihito avista Hiyori se exercitando no pátio. Ele percebe que ela está usando um jersey da escola, mas parece apertado demais nela. Ele então se dá conta de que pode ter sido o agasalho esportivo do ensino médio dela. Para se animar, ela anuncia em voz alta que vai começar um treinamento especial e tira uma corda de pular. Quando começa, acaba se machucando com a corda por acidente. No final, ela não consegue dar um único pulo e acaba toda enrolada. Ela decide fazer uma pausa, mas tropeça porque a corda de pular enrolou em seus pés. Akihito se joga para frente para pegá-la, mas o movimento repentino faz com que parte do macacão se abra, deixando Hiyori em um estado de confusão. Mais tarde, ela explica que sua escola terá uma competição de pular corda em outubro, e ela não quer decepcionar sua turma, por isso tem treinado sozinha. Akihito acha que é muito cedo, já que é apenas abril, mas sugere que ela comece primeiro com um treinamento básico de força. Ela explica que já tentou isso antes, mas seus vizinhos reclamaram porque ela continuava fazendo barulhos estranhos durante os exercícios. Akihito assume que foram os estranhos murmúrios, como uma maldição, que os vizinhos ouviram. Yuri sugere de repente que Akihito a ajude, e antes que ele perceba, ele se encontra auxiliando-a com abdominais. No entanto, Hiyori tem dificuldade em se levantar e faz barulhos estranhos enquanto se exercita. Akihito se sente envergonhado e começa a pensar em assuntos para conversar, para se distrair. Ele acaba perguntando a ela, de forma desajeitada, qual é o tipo ideal dela. Hiyori interpreta mal a pergunta e acaba respondendo que tipo de professora ela quer se tornar. Enquanto ele ouve, Akihito não consegue deixar de sentir que ela está se esforçando para ser o completo oposto de quem ela é atualmente. Ele a observa atentamente e finalmente entende os barulhos estranhos sobre os quais os vizinhos estavam reclamando em um dia chuvoso. Akihito pensa em como a escola vê Hiyori como uma professora assustadora. Ele se lembra de ter visto um aluno fugir dela depois de notar que ela havia escrito o nome de alguém várias vezes em seu caderno. Ele não sabia como explicar que era o jeito incomum de Hiyori memorizar nomes. Ele entra em uma livraria e percebe Hiyori lendo um livro. Então, ele se esconde rapidamente para observá-la de longe. Ele nota que ela está chorando e tenta ver mais de perto a página que ela está lendo, mas descobre que ela está apenas lendo a nota do autor. Para sua surpresa, ela coloca o livro em sua cesta, e ele percebe que ela escolheu vários títulos de autoajuda. A cena o faz sentir um pouco de pena dela. Quando ela entra na fila no caixa, ela começa a remexer em sua carteira, fazendo Akihito pensar que ela pode ter se esquecido de verificar quanto dinheiro lhe restava.
Quando os olhos dela começam a tremer, Akihito começa a se preocupar que ela possa estar com dificuldades financeiras. No entanto, depois de um momento, ela de repente se ilumina, fazendo com que ele se sinta aliviado por ela ter dinheiro suficiente. Quando ela finalmente chega ao balcão, a caixa diz a ela que precisa de mais 5 ienes para comprar uma sacola, o que imediatamente faz Yuri chorar. Akihito observa em silêncio, percebendo que Yori só tem dinheiro suficiente para os livros em si. Como não tem o suficiente, ela decide amarrar os livros sem sacola, fazendo Akihito se preocupar instantaneamente com como ela voltará para casa na chuva. Antes que ela vá embora, ele decide comprar uma sacola plástica para ela. No entanto, quando ele a chama, ela escorrega acidentalmente e acaba caindo para frente, pousando contra o peito dele. Ele fica constrangido devido ao contato repentino, mas ainda consegue oferecer a sacola plástica para ela. Assim que ela coloca os livros dentro da sacola com cuidado, um carro passa por eles, e a água de uma poça próxima espirra sobre os dois. Apesar de estar completamente encharcada, Hiyori sente-se aliviada e feliz. Como seus livros estão bem guardados na sacola plástica, ela tira o casaco sem perceber que suas roupas ficaram transparentes, forçando Akihito a ser quem aponta isso para ela. Numa manhã, Hiyori acaba correndo para a escola, mas brevemente para cumprimentar Akihito. No caminho, ele percebe imediatamente que ela não abotoou sua roupa corretamente. Yuri explica apressadamente que ela dormiu demais naquele dia, mas precisa chegar cedo, já que a aula da manhã é sua primeira, e ela ainda não terminou de se preparar. Enquanto ela se apressa, Akihito perde a chance de avisá-la sobre o botão que faltava. Ele então a vê tentando cumprimentar outro aluno, mas o aluno fica assustado e foge. Akihito começa a se preocupar com como ela lidará com o resto do dia, já que já está começando mal. Assim como ele previu no início da chamada, a turma inteira acaba intimidada pela aparência desgrenhada de Hiyori, e seu murmúrio nervoso e estranho. Ele a observa e nota que a caligrafia dela no quadro parece trêmula, o que assusta instantaneamente todos na sala. Ele também percebe que o rosto dela está corado e cansado, dando-lhe a impressão de que ela ainda está exausta de correr para a escola. Naquela manhã, Hiyori acidentalmente esbarra em uma carteira, fazendo com que um estilete caia no chão. Quando ela se abaixa para pegá-lo, suas coxas acabam prendendo-se contra a mesa. Para os alunos parece que ela está se preparando para machucar alguém com o estilete. No entanto, Akihito sabe que ela não tem a capacidade de machucar nenhuma mosca. Então ele tem certeza de que deve haver uma explicação razoável para o fato de ela ainda estar no chão. Ele decide distrair todos, anunciando de repente que quer ser o presidente da turma. Ele avança para a frente da sala de aula, enquanto agoniza silenciosamente com sua decisão, pois originalmente esperava permanecer um aluno comum e evitar se destacar. Quando ele olha para trás para Yuri, ele percebe que as meias dela estão presas em um prego solto perto da mesa. Ela pede silenciosamente que ele a ajude. Os olhos dele percorrem o resto dela e ele percebe que algumas peças de roupa estão faltando. Hiyori admite envergonhada que dormiu demais e esqueceu de vesti-las. Ele entra em pânico sem saber como lidar com a situação. Ajudá-la pode chamar a atenção, mas depois que Hiyori implora novamente, ele decide soltar cuidadosamente a meia dela do prego. O movimento súbito faz o tecido se soltar, atingindo-a no processo para disfarçar. Ela se levanta rapidamente e anuncia que continuará a chamada depois da aula. Enquanto Akihito limpa o quadro, um aluno o chama de presidente, de brincadeira, fazendo-o sentir um arrependimento imediato por ter se voluntariado. Ele tenta se convencer de que só o fez para ajudar Hiyori. Ao retornar ao seu lugar, ele nota um bilhete em cima de sua mesa. Ele pensa que é uma ameaça de morte, mas acaba sendo de Hiyori, pedindo para ele encontrá-la após a aula para discutir suas responsabilidades. Mais tarde, Hiyori fala com ele usando um megafone para que ela possa ser ouvida claramente. Akihito questiona, e ela explica que sua atenção foi chamada mais cedo por outro professor. Eles estavam preocupados que ela pudesse não conseguir ensinar adequadamente devido à sua voz baixa, o que a levou à ideia de usar um megafone para demonstrar. Ela tenta falar através dele, mas suas palavras ainda saem confusas. Akihito tenta encorajá-la, dizendo que as pessoas provavelmente só têm medo dela porque não entendem o que ela diz. Yuri empalidece, aparentemente sem saber como tem sido percebida pelos alunos o tempo todo. Ela então percebe que deve ser esse o motivo pelo qual nenhum aluno jamais a olhou diretamente nos olhos. De repente, ela percebe que Akihito não tem medo dela, o que lhe parece estranho, já que ele nunca foi particularmente assertivo antes. No entanto, agora ele está falando com ela normalmente, e até se voluntariou para ser representante de turma. Ela se sente inspirada pela capacidade dele de mudar, porque acha que ele está fazendo isso para o autodesenvolvimento. Akihito sugere que talvez seja melhor para ela praticar falar mais devagar e pronunciar as palavras claramente. Hiyori então tenta repetir trava-línguas usando o megafone. Quando ele confirma que ela soa melhor, ela se move para a frente e repete o trava-línguas novamente, para verificar se Akihito consegue ouvi-la de trás. Ela fica encantada quando Akihito confirma mais uma vez e começa a sentir confiança de que seus alunos talvez não tenham mais medo dela. Ela pergunta se seus sentimentos o alcançam e Akihito diz que sim, embora não consiga deixar de sentir que eles estão dentro, uma cena estranha e dramática. Quando ela o agradece, ele sente o coração acelerar, confirmando para si mesmo que realmente se apaixonou por ela. Ela continua se agradecendo, mas no processo, o megafone escorrega de suas mãos. Akihito entra em pânico, acreditando que seja importante para o crescimento dela, mas então ele mergulha para pegá-lo.
No entanto, Hiyori também se move ao mesmo tempo, fazendo com que ele acabe por baixo dela enquanto ambos tentam pegá-lo. Enquanto ele fala para verificar se ela está bem, ele acidentalmente pressiona o megafone, fazendo com que ele vibre e Hiyori reaja surpresa. Eventualmente, eles começam a andar pelos corredores e Akihito diz a ela que eles sempre podem discutir as responsabilidades da turma. Outra vez, Hiyori sorri para ele, acreditando que ele também está se esforçando para se aprimorar. Na verdade, ele está fazendo tudo isso apenas para apoiá-la. Um dia, Hiyori acaba sendo um convidado especial durante uma aula de educação física. Os alunos sussurram sua insatisfação, o que faz Akihito perceber que eles a estão interpretando mal. Akihito não pode deixar de se sentir um pouco preocupado com o quão ruim Hiyori é em esportes. A professora de educação física decide que um bom começo seria testar a força de preensão. Então ela chama Akihito para ser o parceiro de Hiyori. O primeiro passo é medir a força de preensão usando um aparelho. Hiyori tenta segurar o mais firmemente possível, mas sua postura faz com que seu peito se contraia. Desajeitadamente, Akihito a corrige rapidamente e de repente se sente grato por sua parceira não ser outro estudante do sexo masculino. Eles prosseguem para o próximo exercício, que são saltos de um lado para o outro. Depois disso vem o handball, mas ela mal consegue segurar a bola. Em seguida, é uma corrida de 30 metros, na qual ela também se sai terrivelmente mal. Ao final, Hiyori está completamente exausta. O professor de educação física então anuncia que desta vez eles farão saltos em distância em pé. Em vez de Akihito, Hiyori faz dupla com Mizuki. Mizuki é a popular colega de classe de Akihito. Ele também observa que ela é muito atlética e superou a maioria dos exercícios anteriores com facilidade. Akihito sente-se ficar nervoso, enquanto os dois se preparam para se enfrentar. Enquanto isso, Mizuki sente uma onda de excitação, já que as pessoas estão focadas nela. Assim que lhes é dito para começar, Mizuki salta confiantemente para a frente e pousa a 5 metros. Ela se vira para ver como Hiyori se saiu, apenas para encontrá-la desmaiada perto da linha de partida. Akihito empalidece ao lembrar que Hiyori foi arremessada para trás pelo vento do poderoso salto de Mizuki. Hiyori tenta se sentar abruptamente, assustando Mizuki, antes de desmaiar novamente. Hiyori é levada à enfermaria, onde lhe é instruído que descanse. Quando o médico sai, ela pede a Akihito para ficar um pouco. Quando Akihito se aproxima de Hiyori, ela pede desculpas imediatamente por ter desmaiado. Akihito assume que ela deve estar chateada, mas ela lhe diz que, na verdade, está muito feliz por ter podido vivenciar a aula de educação física junto com seus alunos. Hiyori de repente se inclina contra seu peito, o contato deixando Akihito extremamente nervoso. Eventualmente, ele consegue colocá-la na cama. No dia seguinte, uma colega de classe se aproxima de Mizuki pedindo ajuda, porque acredita que Hiyori pode lançar uma maldição sobre ela. Mizuki declara com confiança que cuidará da situação sozinha, pois é a aluna mais forte da turma. Em um dia escuro e tempestuoso, ela decide procurar por Hiyori. Eventualmente, ela encontra Hiyori e Akihito dentro de uma sala de aula, costurando uma boneca juntos. No entanto, a cena a assusta, porque parece que eles estão se preparando para amaldiçoar alguém. Ela também percebe que Hiyori tem sangue no dedo, fazendo Mizuki acreditar que ela tropeçou em algum tipo de ritual, o que a faz tremer. Hiyori a reconhece como uma de suas alunas, e Akihito comenta que elas foram pegas em uma situação ruim. Hiyori começa a entrar em pânico. A situação é completamente inocente, pois ela estava apenas tentando praticar o ensino. Ela percebeu que uma de suas bonecas tinha um rasgo, e tentou consertá-lo, o que a fez espetar o dedo. Ela quer esclarecer o mal-entendido, mas suas palavras saem confusas, o que só deixa Mizuki mais apavorada. Mizuki começa a temer que os boatos sobre Hiyori querer governar a turma e dominar o mundo sejam verdadeiros. Hiyori tenta mais uma vez se explicar, mas Mizuki se recusa a ouvir, o que parte o coração de Hiyori. Akihito dá um passo à frente para explicar, mas Mizuki se recusa a ouvir qualquer coisa dele, porque acredita que ele foi lavado cerebralmente. Aparentemente circulam rumores de que ele se tornou um peão de Hiyori. Esses rumores começaram quando ele se voluntariou para ser presidente de classe, o que era completamente fora do seu feitio. Mizuki finalmente declara que já viu o suficiente e dá um soco na parede. Ela afirma corajosamente que, mesmo com medo, protegerá a escola. Enquanto ela se prepara para assumir uma postura de luta, Akihito tenta desesperadamente pensar em uma maneira de salvar a situação. Ele diz para Hiyori correr, enquanto ele distrai Mizuki. Mas Hiyori, em vez disso, olha para Mizuki com os olhos arregalados e brilhantes. Essa reação é suficiente para chocar até mesmo Mizuki. Hiyori declara de repente que a coragem de Mizuki é admirável, e que ela sempre considerou Mizuki uma aluna incrível. Ela então tenta novamente explicar que tudo não passa de um mal-entendido, mas ao dar um passo à frente, tropeça na perna de uma cadeira e cai em cima de Akihito, que por sua vez cai em cima de Mizuki. Eles se separam às pressas e Hiyori pede desculpas repetidamente. No entanto, ela de repente começa a sentir tontura pela pequena quantidade de sangue que perdeu anteriormente. Mizuki observa Hiyori com mais atenção e começa a perceber que Hiyori é realmente fraca de vontade e frágil. Quando Hiyori pede desculpas a Akihito novamente, Mizuki subitamente interpreta mal a situação e assume que Akihito é quem está se aproveitando de Hiyori e merece punição. Akihito implora desesperadamente a Hiyori que explique tudo corretamente, mas ela está exausta demais. No dia seguinte, Mizuki os flagra novamente em outra posição embaraçosa e imediatamente os acusa de se comportarem de maneira inadequada. Akihito tenta apressadamente explicar que Hiyori simplesmente tropeçou, mas Mizuki se recusa a acreditar nele.
Ela questiona por que Akihito ainda está na escola. Akihito explica fracamente que está apenas cumprindo seus deveres como representante de turma. Mizuki então admite que na verdade estava procurando por Hiyori. Ela pega as mãos de Hiyori e pede sinceras desculpas por seu comportamento no dia anterior. Ela confessa que costumava acreditar em todos os boatos, mas agora entende que Hiyori está simplesmente fazendo o seu melhor para ensinar seus alunos. Mizuki então pergunta se pode chamar Hiyori pelo primeiro nome. Akihito sente que ela pode estar pedindo demais, já que usar o primeiro nome geralmente é reservado para amigos íntimos. No entanto, Hiyori parece profundamente tocada pelo pedido e concorda feliz. Ela fica tão emocionada que as lágrimas começam a cair ao confessar que sempre foi seu sonho ser uma professora que pudesse ser amiga de seus alunos. Dominada pela emoção, Mizuki a abraça gentilmente, sem conseguir entender por que ela achava Hiyori assustadora, quando na verdade ela é tão adorável. Akihito observa a cena maravilhado, surpreso com a rapidez com que o vínculo delas cresceu. Ele sente uma pequena pontada de tristeza ao notar o quão feliz Hiyori parece com Mizuki. De repente, Mizuki se vira para Akihito e sugere ousadamente que Hiyori a nomeie como presidente de classe em seu lugar. Mizuki diz a Hiyori que acha que Akihito só se voluntariou para ser presidente de classe para se aproveitar dela. Akihito empalidece ao ser confrontado, mas ao mesmo tempo ele realmente quer ajudar Hiyori. Hiyori diz rapidamente a Mizuki que Akihito queria mudar a si mesmo, e é por isso que ele se voluntariou. Mizuki decide acreditar neles, mas ainda insiste que Akihito renuncie ao cargo. Ela até afirma que pode dar conselhos melhores a Hiyori. Hiyori começa a perceber que Mizuki tem uma voz clara e confiante, e decide pedir-lhe conselhos sobre como falar. Mizuki usa explicações vagas para descrever como o faz, lembrando Akihito que Mizuki tende a ser idiota fora do desporto. Mizuki então decide demonstrar o que quer dizer. Ela grita subitamente pela janela, o que imediatamente lhe rende uma bronca de Akihito. Hiyori fica impressionada, pensando que se ela pudesse atingir aquele tipo de volume, talvez até pudesse dar aulas ao ar livre. Akihito tenta convencê-la de que é uma má ideia, mas Hiyori também tenta gritar pela janela. No entanto, sua voz é completamente engolida pelo vento. Mizuki assume que suas roupas podem estar a restringindo, então ela tenta afrouxar a saia de Hiyori, mas o tecido de repente se rasga, deixando todos constrangidos. Mizuki pede desculpas imediatamente e Hiyori tenta confortá-la dizendo que ela também rasga suas próprias roupas com frequência, porque elas ficam presas em coisas. Mizuki assume que Hiyori está tentando fazê-la se sentir melhor. Então, ela também rasga sua própria saia de repente, alegando que quer experimentar a mesma humilhação. Akihito tira suas calças e as entrega a Hiyori, dizendo que ela pode usá-las temporariamente enquanto ele vai buscar suas roupas de ginástica para Mizuki. Mizuki fica chocada com a ação dele e finalmente admite a derrota, percebendo que Akihito está disposto a sacrificar sua própria dignidade por Hiyori. Akihito tenta aliviar a atmosfera constrangedora. Mas então Hiyori de repente ri e comenta que os três juntos formam um grupo interessante, o que lhe rende olhares estranhos. Após o incidente, Mizuki começa a se juntar a eles durante seus treinos após a escola, o que deixa Akihito triste, pois ele perde seu tempo a sós com Hiyori. Ele então decide estudar inglês para impressioná-la, melhorando suas notas. Sua irmã mais velha, Akemi, entra de repente no quarto para elogiá-lo, o que o choca. Akemi se oferece para arrumar o quarto dele e até pergunta se ele quer almoçar, mas Akihito recusa todas as ofertas dela, insistindo que Akemi tire o dia para descansar. Akemi se emociona e começa a chorar, dizendo que ele cresceu muito. Akihito reclama que o motivo de sua independência é simplesmente a diferença de idade entre eles e explica que não quer depender de Akemi para tudo. Ela então lhe mostra um par de meias de bebê que ele costumava usar e afirma orgulhosamente que ainda as leva para o trabalho, para grande constrangimento de Akihyo. Enquanto isso, na casa de Hiyori, ela lava o estresse do dia. Ela reflete sobre o mês passado e como finalmente alcançou seu sonho de se tornar professora, apesar de precisar melhorar. Ainda assim, ela se sente grata por ser uma aluna atenciosa como Akihito. De volta à casa de Akihito, a campainha toca de repente, e Akemi se levanta para atender. Atenda. Akihito ouve uma comoção perto da entrada e decide verificar o que está acontecendo, apenas para encontrar Hiyori deitada no colo de Akemi. Depois que eles se acomodam devidamente, Akemi fica chocada ao descobrir que Hiyori é, na verdade, a professora da sala de Akihito. Hiyori veio cumprimentá-los porque ela se mudou recentemente para a casa ao lado, mas Akemi pensou erroneamente que ela era uma garotinha e a convidou para deitar em seu colo. O coração de Akihito acelera ao saber que Hiyori se mudou para a casa bem ao lado. Hori promete que vai se mudar. Ela explica que, como tem dificuldade em acordar cedo, decidiu morar mais perto da escola, mas nunca esperou que sua vizinha fosse Akihito. Akihito tenta rapidamente convencê-la a não ir embora. Akemi intervém imediatamente e começa a mimar Hiyori, lembrando-a de que Akihito já disse que estava tudo bem. Então ela deveria continuar morando na casa ao lado. Elas se sentam juntas para tomar chá e Akemi começa a perguntar se Hiyori tem se alimentado direito. Hiyori tenta mentir sobre sua dieta, mas é facilmente percebido. Ela percebe a mentira e consegue extrair a verdade dela.
Depois de saber que Hiyori se alimenta principalmente de marmitas de lojas de conveniência, Akemi a convida calorosamente para fazer refeições com elas. Em vez disso, Hiyori hesita, mas Akemi insiste firmemente, porque quer cuidar de Hiyori. Ela então diz a Akihito para voltar para o quarto dele. Akemi explica que Hiyori pode se sentir constrangida com um estudante por perto. Então, se ela quiser cuidar dela adequadamente, Akihito precisa dar um espaço a elas. Ele relutantemente volta para o seu quarto, convencendo-se de que esse arranjo pode, na verdade, ser algo bom. No entanto, ele de repente se preocupa que essa situação possa sair pela culatra e tornar Hiyori dependente demais de sua irmã. Então, ele rapidamente volta para a sala de estar. Para seu espanto, ele encontra Akemi e Hiyori em uma situação inesperada. Akemi explica calmamente que Hiyori derrubou sua bebida acidentalmente. Então, ela estava simplesmente prestes a ajudá-la a tomar um banho. Em seguida, ela tem uma ideia repentina e sugere que Akihito se junte a elas. Oi, Ri não acha que essa é uma boa ideia, mas ela tem dificuldade em expressar sua objeção, porque Akemi continua insistindo que Akihito ainda é como um bebê. Eventualmente persuadida pela argumentação de Akemi, Hiyori timidamente convida Akihito para se juntar a elas também. Akihito recusa imediatamente e bate a porta atrás de si. Um dia, enquanto realizava suas tarefas diárias, Akihito se sente feliz porque Hiyori agora é sua vizinha. Ele fica chocado quando Hiyori o cumprimenta, de repente, de sua varanda. Antes que ele possa iniciar uma conversa apropriada, Akemi também aparece ao lado dela. Akihito se vê encarando uma bagunça de caixas espalhadas pela casa de Hiyori. Akemi explica que estava ajudando Hiyori a procurar alguns documentos, mas que precisa ir trabalhar em breve, então quer que Akihito assuma. Apesar dos protestos de Hiyori, ela acaba cedendo. Akihito e Hiyori começam a organizar as caixas juntos. Embora Akihito não consiga deixar de pensar em quão imprópria é essa situação, ele logo descobre que Hiyori havia criado apostilas personalizadas para cada um de seus alunos quando acordou. Ela arrumou tudo às pressas durante a mudança, então agora ela não se lembra em qual caixa os folhetos foram parar. Akihito está impressionado com sua dedicação aos alunos. Enquanto continuam a procurar, Akihito de repente avista um item incomum e o puxa. Yuri solta um grito ao vê-lo e rapidamente o arranca. Yuri tenta desesperadamente explicar que foi pressionada a comprá-lo por uma vendedora e que não é algo que ela usa todos os dias. No entanto, ela acaba admitindo que o usa em feriados, mas porque era caro. Akihito decide rapidamente continuar a busca para aliviar o clima. Ao abrir outra caixa, ele descobre vários bichos de pelúcia de animais marinhos. Hiyori se ilumina de repente ao ver aquilo. Explicando que são seus bichinhos de pelúcia favoritos, ela começa a falar animadamente sobre sua paixão por animais marinhos. Ela diz que a vida marinha é fascinante, porque as criaturas marinhas são fofas, mas também podem ser comidas. Percebendo que começou a dar uma palestra a Akihito sobre animais marinhos, ela rapidamente se autocontém. Após horas de busca, os dois ainda não conseguem encontrar os documentos perdidos. Hidori decide que sempre pode refazê-los. Sem querer que ela se esgotasse novamente, Akihito insiste que continuem a procurar. Ao vasculhar outra caixa, ele nota uma pilha de papéis guardada no fundo. Hiyori imediatamente os reconhece como os folhetos da sua aula. Aliviada, ela se move para expressar sua gratidão, mas acidentalmente derruba outra caixa. Akihito rapidamente a empurra para fora do caminho, para que ela não seja atingida pelos itens que caem em seguida. Durante o movimento repentino, suas roupas se movem ligeiramente, e Akihito de repente se lembra que Hiyori usa um certo item apenas durante feriados. Um dia, depois da escola, Hiyori decide levar Akihito para visitar uma aluna com quem ela tem tido problemas, esperando que Akihito possa ajudá-la. Akihito logo se encontra em frente ao apartamento de uma estudante chamada Yuki, alguém sobre quem ele sabe muito pouco. Quando Hiyori toca a campainha, um vulto irrompe repentinamente do apartamento e se agarra imediatamente a ela, chocando Akihito. Com base na aparência de Yuki, ele assume que Yuki é um estudante do ensino fundamental. Yuki insulta Akihito rapidamente e continua se agarrando a Hiyori. Akihito acha que Yuki está sendo muito desrespeitoso, então ele afasta Yuki para repreendê-lo. Hiyori explica que Yuki pode estar simplesmente carente de afeto, e que apertá-la é provavelmente a maneira de Yuki expressar essa necessidade. Akihito percebe que Hiyori está sendo gentil, como sempre, mas ele ainda se sente desconfortável, pois acredita que Yuki é um garoto. Ele arrasta Yuki de volta para dentro de casa para que possam conversar em particular. Uma vez lá dentro, Akihito imediatamente começa a repreender Yuki por se comportar de forma inadequada. Yuki diz a ele que ele está sendo muito severo. Ela explica que os alunos de Truman, como ela, costumam ser sensíveis e que repreensões constantes podem apenas fazê-los gostar ainda menos da escola. Yuki então revela que só começou a gostar da escola por causa de Hiyori. No início, ela tinha medo dela, mas Hiyori continuou visitando todos os dias. Ela até admite que acha o peito de Hiyori muito atraente. Yuki acrescenta, provocando, que está disposta a apostar que Akihito a vê da mesma forma, embora Akihito negue imediatamente. Ainda assim, ele continua a repreendê-la sobre como ela não deveria se apegar tanto a Hiyori. Por um breve momento, Yuki parece arrependida e confessa baixinho que tem dificuldade em interagir com os outros. Akihito começa a sentir pena dela, até que ela, de repente, o ridiculariza por acreditar em sua ensinação e o chama de idiota. Irritado com as provocações constantes dela, Akihito decide provar seu ponto. Ele agarra o peito dela para demonstrar. Para seu choque, a sensação imediatamente lhe parece estranha.
O capuz de Yuki escorrega, e só então Akihito percebe que ela é, na verdade, uma garota. Envergonhada e furiosa, Yuki sai correndo pela porta e esbarra em Iori. Akihito tenta desesperadamente se explicar, mas Iori não entende completamente o que aconteceu e acredita erroneamente que isso é um progresso no desenvolvimento social de Yuki. Akihito tenta se desculpar sinceramente, mas Yuki termina declarando com raiva que por causa dele, ela agora quer evitar a escola ainda mais. Isso faz com que as esperanças de Hiyori desmoronem. No caminho para casa, Akihito pede desculpas. Hiyori, no entanto, gentilmente diz a ele que foi em parte culpa dela, por não ter explicado o gênero de Yuki. Ela compartilha que nunca teve a intenção de forçar Yuki a voltar para a escola. Ela esperava que, visitando todos os dias, Yuki aos poucos se abriria e, eventualmente, escolheria voltar para a escola por conta própria. No dia seguinte, Yuki se surpreende ao ver Akihito parado em sua porta em vez de Hiyori. Ela reage friamente a ele, forçando Akihito a se lembrar de manter a calma. Ele explica que veio para se desculpar devidamente. No entanto, ele subitamente exibe um sorriso presunçoso. Ele se pergunta casualmente em voz alta se Yuki estaria satisfeita em ver Hiyori apenas depois da escola, pois se ela frequentasse as aulas regularmente, poderia passar ainda mais tempo com ela. Inicialmente, Yuki descarta a tentativa dele como uma persuasão fraca. No entanto, Akihito então insinua que existe um lado ainda mais atraente de Hiyori, que só pode ser visto na escola. Isso imediatamente chama a atenção de Yuki. A imaginação de Yuki começa a voar, como Akihito se recusa a explicar mais. Ela começa a acreditar que a escola pode ser um lugar emocionante. Então, quando Hiyori chega mais tarde, Yuki anuncia de repente que decidiu voltar a frequentar a escola. Oi, os olhos de Rei brilham de alegria, certa de que Akihito deve ter feito algo para encorajar Yuki. No entanto, Yuki decide impor mais uma condição antes de começar a frequentar as aulas, e essa é apertar Hiyori mais uma vez. Hiyori está nervosa, mas concorda, tirando o casaco e chocando Yuki e Akihito pela sua disposição. Ela fecha a porta atrás de si e anuncia que precisa assumir a responsabilidade. Por isso, está preparada. Yuki não hesita e mergulha de cabeça, enquanto Akihito tenta desviar o olhar. Ele tenta se convencer de que o retorno de Yuki à escola é algo bom, pois significa que há mais uma pessoa que entende isso. Oi você, Hori não é nada mal. Yuki exagerou na pressão, então até Hiyori se distancia um pouco dela. Na escola, no dia seguinte, Akihito fica chocado ao ver Yuki realmente lá. Ele tenta ser um bom amigo e oferecer ajuda com as aulas dela. Mas Yuki diz a ele que não vai comparecer a nenhuma. Ela veio ali apenas para testemunhar o lado ousado de Hiyori. Pontualmente, Hiyori entra vestindo um traje de verão para professoras, e Yuki sente como se já tivesse ganhado na loteria. Ela acaba competindo contra Hiyori, e Hiyori tenta expressar o quão feliz ela está por Yuki estar na escola, e a lembra de ligar se tiver problemas em aula. Yuki já está decidida a aproveitar ao máximo seu tempo com Hiyori. Ela não percebe que Mizuki a viu e a acha fofa. Yuki decide que a primeira coisa que precisa fazer é surpreender Higiyori. Ela espera nos corredores para Hiyori terminar a aula e quando salta, acidentalmente empurra Akihito em vez dela, fazendo com que ele toque em Hiyori por acidente. Ela leva um momento para se recuperar e decide que da próxima vez precisa pegar Hiyori enquanto ela está se trocando. Ela finge desenhar acidentalmente nas roupas de Hiyori e insiste que ela troque por uma roupa que ela trouxe. Ela tenta apressá-la para se vestir e finge dar-lhe privacidade. A verdade é que a roupa que ela colocou nas mãos de Hiyori é um traje de coelhinha, então ela abre a porta um pouco para dar uma espiada. Mas então, ela ouve a voz de Mizuki perto dela. Ela vê Mizuki feliz em encontrá-la, mas pensa que Mizuki vai provocá-la. No entanto, Mizuki abraça Yuki e se apresenta entusiasticamente, enquanto suas amigas avisam Mizuki que ela já está esmagando Yuki com um abraço. Yuki finalmente é solta e, embora aliviada, admite para si mesma que na verdade gostou do abraço. Ela vai ver Hiyori, mas percebe que ela não está na sala de aula onde a deixou. Ela se pergunta se Hiyori está de alguma forma chateada com ela e começa a se afastar. Akihito a alcança, mas ela decide ignorá-lo. Ela acaba perto da escada, refletindo sobre seu primeiro dia de volta à escola. Até agora, ela mal teve tempo com Yu Hiyori, e até deixou Hiyori zangada. Ela começa a se arrepender de sua decisão de voltar. De repente, Hiyori a encontra, e para seu espanto, ela está usando o traje de coelhinha que Yuki lhe deu. Hiyori explica que estava procurando por Yuki, depois de notar que ela havia sumido. Foi Akihito quem a indicou a direção certa. Em seguida, ela pede desculpas a Yuki, dizendo que foi uma falha dela não ter prestado atenção suficiente nela hoje. Yuki começa a chorar e pede desculpas por manchar a camisa de Hiyori, mas Hiyori a conforta e diz que cuidar dos alunos faz parte do trabalho de um professor. Ela perguntou se havia algo que Yuki quisesse que pudesse ajudá-la, e Yuki, sem hesitar, disse para ela experimentar outra roupa. Akihito caminha em direção à escada para verificar como estão, e fica chocado ao ver Hiyori em um traje de coelhinha mais revelador. Uma manhã, Akihito observa os esforços de Hiyori para cumprimentar os alunos. Então, ele convoca uma reunião de emergência com um grupo que ele estabeleceu chamado Yo-Yo Team. A equipe foi formada na tentativa de fazer com que todos percebessem que Hiyori não é assustadora, e até agora ela é composta por ele, Mizuki e Yuki.
Yuki levanta-se de repente e abraça-o, agradecendo timidamente por ontem. Akihito fica chocado, mas então Mizuki também salta para o abraço, o que irrita Yuki. Akihito nota como as duas raparigas interagem, chocado por elas já estarem à vontade uma com a outra. Ele se pergunta se foi a desenvoltura de Mizuki que influenciou a súbita honestidade de Yuki. Mizuki então pergunta por que Akihito está subitamente próximo de Yuki. Ela se sente traída porque Akihito está fazendo amigos pelas costas dela. Então, ela grita pela janela que ele é um idiota por guardar segredos, quando eles deveriam ser amigos de infância. Akihito tenta trazer todos de volta ao assunto em questão, e Mizuki compartilha que tentou contar as amigas, mas ninguém acredita que Hiyori seja uma boa professora. Akihito diz às garotas que elas terão um passeio na floresta, que é basicamente um acampamento para a turma delas. Então elas terão muito tempo para convencer seus colegas de classe o quão incrível Hiyori realmente é. A reunião de hoje tem como objetivo discutir um plano de ação. De repente, a porta desliza e eles veem Hiyori espiando, vestindo um kimono branco, assustando-os porque ela parece um fantasma. As meninas superam o medo rapidamente e decidem que Hiyori está realmente fofa em sua roupa. Hiyori explica que durante o segundo dia da viagem na floresta, ela recebeu o papel de assustadora para o teste de coragem. Akihito empalidece porque isso só vai arruinar os planos deles. Hiyori pergunta o que os três farão depois da aula. Ela nota os planos deles no quadro e se emociona até as lágrimas, tocada por o quanto eles querem que as pessoas gostem dela. Ela pede desculpas por tê-los preocupado e os tranquiliza, dizendo que consegue resolver seus próprios problemas. Todos ficam comovidos. Yuki sugere que ela experimente outros cosplays. Ela explica que se Hiyori se vestir como um monstro fofo, as pessoas deixarão de temê-la. As garotas ficam animadas e imediatamente começam a vesti-la. Um dos figurinos entre as roupas das meninas é muito revelador. Hiyori até tropeça nas amarrações, caindo em cima de Akihito. Quando as coisas se acalmam, Akihito observa as garotas, na esperança de que o plano delas funcione para que as pessoas gostem de Hiyori. Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever para ver o que acontece a seguir.